Rapaziada, o Vasco perdeu ontem pro Goiás por 1 a 0 dentro de São Januário. Estádio lotado mais uma vez. Antes do início do jogo, uma queima de fogos absurda. Parecia até que o Vasco estava na final de alguma competição importante, que o Vasco estava tendo um jogo importantíssimo, que fosse um clima de festa. Mas a verdade é que não tinha clima de festa coisa alguma. A única coisa que tinha ontem era um clima tenso, um clima onde o torcedor do Vasco sabia e sabe que aquele jogo era considerado uma final para o Vasco conseguir uma reação no Campeonato Brasileiro. 11 rodadas, apenas 6 pontos ganhos no campeonato. Sabe-se lá Deus como o Vasco ganhou esses pontos. O Vasco iniciou o jogo, jogando bem, com a formação ali feita pelo técnico Maurício Barbieri, com 4 volantes, mas que na verdade não eram 4 volantes, até porque o Zé Gabriel baixava entre os zagueiros para liberar os laterais. O Vasco conseguiu o primeiro tempo, durante os 44 minutos de jogo, envolver a equipe do Goiás, criar oportunidades de gol, colocar bolas na traves, ter um gol ali anulado pelo VAR. O Vasco foi muito superior ao Goiás e se saísse do primeiro tempo ganhando por 2 a 0, não seria surpresa alguma. Só que quando a fase do time é ruim, nada dá certo. A bola que ia no gol antes, agora bate na trave. A bola que ia sobrar pro tal jogador, não sobra mais. Dá tudo errado pra esse time. E aí, quando tá dando tudo errado, parece que fizeram, sei lá, uma macumba pro time do Vasco. Parece que tem ali uma coisa ruim, sabe? Que dá tudo errado. Um chute fraco do jogador do Goiás. Uma bola assim que o Léo Jardim, se você chutasse, sei lá, 100 vezes, em uma ele ia falhar. E nessa ele falhou. Já no segundo tempo. Vale a gente ressaltar que no jogo de ontem, se o Barbieri não faz a mexida burra de tirar o Marlon Gomes para botar o Pedro Raul, eu acredito que o Vasco venceria o jogo. Se o Vasco conseguisse manter aquele nível que estava jogando, uma hora ou outra ia fazer o gol. Mas aí no desespero, pensando, pô, meu cargo tá ameaçado, se eu não ganhar aqui ferrou. Vou botar mais um atacante. Tá tudo errado. E aí foi abrindo o time, até que chegou a um ponto dele perder o meio de campo pro Goiás e levou o gol. E aí São Januário vira completamente contra o Vasco. Xingamentos, críticas, muita raiva do torcedor envolvido, né? Assim, eu sou torcedor do Vasco, eu te confesso que quando o Vasco levou o gol, a minha única reação foi, eu não falei nada, não consegui falar nada, apenas fiquei triste, sabe aquela tristeza genuína que vem dentro de você? Foi isso que aconteceu. Parecia que tinha levado, sei lá, um golpe forte. Você fica triste apenas sabendo que já era. Que o Vasco não tinha nenhum poder de reação naquela partida. Era só isso que eu sabia. E foi comprovado, o Vasco não teve poder de reação algum. Depois que levou o gol, o time virou uma bagunça total, até pelas mexidas também do técnico Maurício Barbieri. É uma situação que, assim, tu pega o início da temporada, o Vasco investindo 100 milhões em contratações, o Vasco trazendo alguns jogadores badalados, como Pedro Raul, vice-artilheiro do time do Campeonato Brasileiro, Luca Orediano, uma promessa do futebol argentino, entre outros atletas, Piton, Léo, jogadores caros para a antiga realidade do Vasco. E apenas 11 rodadas do Campeonato Brasileiro foram o suficiente para matar qualquer esperança que o Vascaíno tivesse de voltar a fazer um Campeonato Brasileiro competente. Cara, faz muito tempo que eu não vejo o Vasco jogar no Campeonato Brasileiro, que ele passa o campeonato todo sem risco de rebaixamento. Faz muito tempo que eu não vejo o Vasco fazendo um campeonato sólido, brigando pelo menos ali na parte de cima da tabela. Faz muito tempo, muitos anos. Eu tenho certeza que independente do time que você torce, você nunca sofreu tanto quanto sofre o torcedor do Vasco. Anos caindo para a Série B, ficando na Série B, e quando você pensa que tem uma luz no fim do túnel, você vê que não tem. E muito provavelmente depois do episódio que aconteceu ontem, depois do jogo São Januário, eu acredito que muitos desses jogadores que talvez tivessem até uma certa vontade de jogar no Vasco, vendo aquelas cenas, vão ficar com o pé muito atrás em relação a vestir a camisa do Cruz Maltino. O Vasco só tem uma saída. A gente pega o Campeonato Brasileiro passado, o Fortaleza nessa mesma rodada, 11ª, o Fortaleza tinha 7 pontos, terminou a temporada indo para a Libertadores. O único caminho para o Vasco conseguir se salvar do rebaixamento nesse momento
Vai ficar sem torcida em São Januário. Vai ser ele 30 dias no mínimo, Vasco sem torcida em São Januário e também fora de casa. O único caminho pro Vasco se salvar do rebaixamento é abrindo o bolso a 777 e contratando os jogadores. Oferecer um salário pro jogador que ele nem pense duas vezes antes de dizer não ou sim, é só aceitar. É isso que o Vasco precisa. Se o Vasco não contratar pelo menos 4 jogadores com o nível assim que eu falo, de chegar, ser titular e mudar imediatamente o patamar da equipe, o nível da equipe, o Vasco vai ser rebaixado. Questão de treinador, Barbieri, até o momento aqui, 1h04, eu vou até olhar o Instagram aqui pra ver se o Vasco não soltou nenhum comunicado de demissão dele, mas no momento nada foi dito em relação à demissão do técnico Maurício Barbieri de forma oficial. E aí alguns nomes foram ligados ao Vasco. Rogério Ceni, Roger Machado, Guto Ferreira. Cara, se o Vasco contratar uma dessas porcarias, eu não vou nem ligar a televisão, não vou nem a estádio de forma alguma pra ver jogo. Vai pra puta que pariu. Se contratar Roger Machado, vão pra puta que pariu. Mano, quero nem saber de nada, tá ligado? Quero nem saber resultado de jogo. Vai se fuder pra lá. Tá ligado? Tô cansado, mano. Eu avisei pra vocês de anos após anos, cara. Sabe qual foi o problema da 777? É não ter colocado pessoas competentes nos cargos, cara. Dinheiro teve pra contratação, um clube supostamente mais estruturado, mas não botou as pessoas certas nos devidos lugares. Não botaram homens de verdade. Botaram meninos que cedem a qualquer pressão inútil, imbecil, que não tem culhão pra porra nenhuma, pra tomar providência em porra nenhuma, que não tem competência. E aí, deu no que deu. E eu não digo de só futebol não, mano. É o Vasco também fora de campo, é uma nojeira sem tamanho. Com a porra do time. Já tava com 5 jogos sem ganhar, solta um enquetezinho de qual bandeirinha quer que coloque, qual dessas bandeirinhas bonitinhas quer que coloque. Vamos pra puta que pariu, porra. Caralho. E aí também a gente tem que ver agora, porra, Vasco supostamente vai demitir o técnico. Quem seria o melhor técnico de opção aqui no futebol brasileiro no momento? Seria o Cuca. Não tem dúvidas. E aí tem torcedor do Vasco, você aceitaria o Cuca? Claro que eu aceitaria, porra, sem pensar 2 vezes. Ai, vai estragar a nossa história, vai estragar o caralho. A história do Vasco tá sendo estragada dentro de campo, porra, perdendo todo o jogo. Acorda pra vida, irmão, acorda pra vida. Caralho. Acorda pra vida, porra. É isso, rapaziada. Tô de saco cheio. Acreditei de fato que o Vasco poderia ter um ano de 2023 feliz. O que eu mais queria era ver o torcedor do Vasco feliz, era eu estar feliz agora. Queria estar comentando que o Vasco tá brigando por uma vaga na Libertadores, que o Vasco venceu ontem do Goiás. Queria estar aqui feliz, sorridente, mas eu tô triste pra caralho, assim como vocês, mano. Assim como vocês. Só um desabafo aí de um torcedor. Porque esperar por dias melhores eu já esperei. E agora vem toda aquela melancolia de novo de você sentir que nada vai dar certo. Você não vê uma luz no fim do túnel, você não vê condições de melhoras. Você vê aí que o Vasco demora 1 ano para poder contratar qualquer jogador decente. Aí chega e contrata o Maicon. Especula o Messi e chega o Maicon, tá ligado? É tipo assim as contratações do Vasco. Especula um cara pica e chega desculpa até o Maicon falar que ele é um merda, tá ligado? Um ser humano. Beleza, desculpa, irmão. Desculpa até te falar, mas foi um modo de expressar. Você espera isso e chega a isso. Tipo, uma disparidade absurda. Em que o Maicon vai ajudar o Vasco? Em que ele vai ajudar o Vasco? O cara no Santos, irmão. O Santos que tá na situação também caótica, assim como a do Vasco. O cara não jogava, não conseguia fazer nada. Qual vai ser o milagre, o estalar de Deus que vai fazer ele começar a jogar no Vasco? Não existe. Isso não tem lógica, não tem sentido. Mas comenta embaixo a opinião de vocês, rapaziada. Em relação ao quebra-quebra ontem em São Januário, circularam até notícias de que um torcedor morreu e teve um infarto lá em São Januário, porque a situação... Mano, tu tem que ter coração forte, é teste pra cardíaco de fato, tu assistir jogo do Vasco. Se tu tem qualquer mínimo problema de coração, não assiste o jogo. Nem liga a televisão, ou muito menos vá ao estádio. Jamais. É sério isso que eu tô falando, irmão.
cara que ama o clube, que passa pela situação que tá passando, e não vai ter ninguém vai ser responsabilizado, ninguém. Ninguém vai ser responsabilizado, ninguém agora vai botar cara, tá ligado? Mas comenta embaixo a opinião de vocês, beleza?